Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre pecado, tá? Existem muitas pessoas que dizem que quando pecam sentem arrepios, ou ainda só de ouvir falar na palavra pecado já sentem arrepios. Bom, o que eu vou dizer para vocês é algo que provavelmente vai deixar algumas pessoas chocadas, outras vai gerar algum tipo de polêmica, mas veja, o pecado, o pecado mesmo, ele é a desobediência aos preceitos divinos. Só que se você ler os preceitos divinos, você vai ver que os preceitos divinos eles vão totalmente contra a própria natureza humana. Você quer ver uma coisa? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 está escrito: no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, puro, justo, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: pense apenas em coisas perfeitas 24 horas por dia. Por outro lado, Jesus também disse na Bíblia: não faça as suas obras para ser visto pelos outros. Eu pergunto qual é o músico que não faz as suas obras para ser visto por outros músicos? Ou qual é o escritor que não faz as suas obras literárias para não ser lido, para não ser visto pelos outros? Se Shakespeare tivesse obedecido essa lógica, ele teria escrito um livro, pego o próprio livro dele, guardado num baú e trancado a sete chaves, para não ser visto pelas outras pessoas, para que ninguém ficasse sabendo da existência de Shakespeare, para que ninguém jamais elogiasse o grande gênio shakespeariano. Quer dizer, quando Jesus ele diz na Bíblia não que a sua mão esquerda não saiba do que a sua direita faz, o que ele está dizendo é você não deve praticar as suas obras para ser visto pelas outras pessoas. Ou seja, então se tu faz algo genial, você não deve ser visto pelas outras pessoas, você não deve lutar para ser visto pelas outras pessoas, você deve guardar tudo em silêncio, deixar quietinho, guardar tudo em silêncio, para que ninguém sequer fique sabendo que você algum dia criou aquela obra genial. Então, se Shakespeare tivesse seguido essa lógica, se Mozart tivesse seguido essa lógica, se grandes escritores, arquitetos e políticos e engenheiros tivessem seguido essa lógica, veja, nós não saberíamos hoje da existência de nenhum deles. Mas veja como a coisa funciona. Se ninguém deve saber o seu nome, se você deve fazer as coisas para não fazer nada para ser visto, por que o apóstolo Paulo escrevia o nome dele nas epístolas dele? E por que o evangelista Mateus fez questão de escrever o Evangelho de São Mateus? Ou ainda, por que o autor do livro de Josué fez questão de escrever o nome dele no livro? Livro de Josué. Por mais que alguém diga, ah, mas esses homens não sabiam que as suas obras um dia se transformariam em livros. Veja, o apóstolo Paulo fazia questão de dizer, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quer dizer, cadê a humildade? Cadê a humildade? Entendeu? Ele sentia orgulho de ser apóstolo, ele sentia orgulho de ser chamado pelo nome de cristão, ele sentia orgulho, e o orgulho é um dos pecados. Então veja que na Bíblia mesmo, os personagens da Bíblia não obedeciam essa lógica. Quer dizer, eles sentiam orgulho e eles não faziam a mínima questão de guardar o orgulho deles. Vejam que o pecado da avareza é o que tem feito com que belíssimos livros sejam escritos. Ou seja, o pecado da soberba, melhor dizendo. Aquele pecado que faz com que você se sinta melhor do que os outros. O pecado da soberba é exatamente o que tem feito com que vários livros sejam produzidos, várias obras sejam produzidas, várias coisas boas surjam. Então a soberba ela não chega a ser um pecado ruim. Tá? Lembrando que os sete pecados capitais são soberba, inveja, glutonaria, luxúria, avareza, ira e preguiça. Tá? Então a soberba ela é tão ruim, mas tão ruim, né, ao lado do orgulho, que é filho da soberba, que os cantores religiosos eles fazem questão de cantar com os melhores tipos de banda, os melhores tipos de grupo, fazem os melhores tipos de shows, fazem tudo e escrevem o nome deles em letras garrafais para serem vistos por todos. Cantores religiosos fazem isso, cantores cristãos inclusive fazem isso. Você não imagina um deles cantando num ambiente pequeno. Eles querem show, eles querem se aparecer num show. Então quer dizer que os próprios cantores religiosos
são soberbos. A soberba é o que move os cantores religiosos a supostamente louvar a Deus, quando na verdade eles não estão louvando a Deus. Veja, louvar a Deus, você pode louvar a Deus quando você está dentro do seu banheiro. Quando você está dentro do seu banheiro e você começa a cantar, você já está louvando a Deus. Quando você pratica alguma boa obra e pensa consigo mesmo, ah, que espero que Deus esteja me vendo, né? Seja Ele quem for, mas espero que Ele esteja me vendo. Veja, nesse momento você está louvando a Deus. Mas o que os cantores fazem, o que os cantores fazem é exatamente o de fazerem com que todos saibam da existência deles, todos comprem CDs deles, todos comprem discos deles, fazem com que o nomezinho deles fique estampado em vários locais, chegam a comprar outdoors para fazer com que o nome deles fique estampado ali. Ou seja, não é o amor a Deus que está fazendo isso dentro deles, e sim a soberba, o gosto de ser visto, o gosto de ser apreciado, o gosto de ser amado. Da mesma maneira no YouTube. Existem muitas pessoas que fazem vídeos defendendo a religião, mas que eles mesmos já confessaram que eles fazem isso para se aparecer. Da mesma maneira, palestrantes. Os palestrantes, por causa da soberba, eles acabam fazendo palestras religiosas, né? Palestrantes religiosos e os não religiosos também, mas estou falando mais dos religiosos. Os palestrantes religiosos fazem belíssimas palestras, colocam palavras bastante difíceis na sua retórica, um vocabulário difícil, vocábulos complexos, exatamente para que as pessoas olhem e digam: nossa, que intelectualidade esse indivíduo possui, nossa, que coisa magnífica, que inteligência, que brilhantismo, que liderança. Exatamente para ser visto pelas outras pessoas, o que é um pecado segundo Jesus Cristo, porque é o pecado da soberba, o pecado de você desejar ser visto pelas outras pessoas. E os palestrantes religiosos são os primeiros a fazer isso. Os criadores de igreja procuram ampliar as suas igrejas, fazer com que igrejas cada vez maiores e mais belas e mais sofisticadas e com uma aparência cada vez mais bela seja construída, exatamente para ser visto pelas outras pessoas. Ou seja, é o pecado da soberba que leva elas, de alguma maneira, a praticar tais atos que uma pessoa que não conhece vai achar que eles estão fazendo isso por amor a Deus. O pecado da inveja é aquele pecado que você olha para o outro e diz: eu desejo ter aquilo que ele possui. Eu desejo ter aquilo que ele possui. Ele não merece isso. Eu desejo ter aquilo que ele possui. Veja, a inveja é um pecado que, quando não é algo patológico, porque aquilo que as pessoas costumam chamar de inveja não é inveja, tá? Aquilo é um sentimento patológico voltado para a depressão interna e precisa de tratamento psicológico. A verdadeira inveja, ela estimula você a desejar ser igual àquela outra pessoa. Você deseja estar no mesmo nível que aquela outra pessoa possui, ter os mesmos poderes que aquela pessoa, o mesmo dinheiro, as mesmas riquezas, os mesmos dons que aquela outra pessoa possui. Isso é que é inveja, a verdadeira inveja, a inveja enquanto pecado saudável. A glutonaria é um instinto animalesco presente não apenas nos animais, mas também no ser humano, e tem como objetivo exatamente a manutenção do corpo humano. Verdadeiramente, praticar glutonaria no sentido de você comer um monte de comida ao mesmo tempo é uma coisa errada, porque promove vários tipos de doença no seu organismo. Mas a glutonaria, quando bem utilizada, no sentido de você ir a um restaurante e comer comida diferente e se empanturrar de comida, isso é algo bom, é algo que todo ser humano deveria de fazer, aproveitar a vida, comer comida diferente, comer bastante comida diferente em lugares exóticos, em restaurantes exóticos. Luxúria é um pecado que tem como objetivo exatamente a reprodução da espécie humana, a reprodução da espécie. A avareza é exatamente o pecado de você manter, né, manter dentro da sua casa, dentro do seu bolso, dentro dos seus cofres, enfim, a quantia em dinheiro necessária para a sua manutenção. Então, o pecado da soberba, da avareza, não é algo ruim. A ira é aquele sentimento que te leva a lutar pelos seus direitos. Então, o pecado da ira não é algo mal, não é algo ruim. O pecado da ira é algo bom, né? Existem pessoas que, por uma questão de depressão interna, chamam de ira aquilo que não é ira, tá?
A preguiça. A preguiça, ela tem como objetivo muitas vezes ser um facilitador, guardar a energia do indivíduo, evitar que o indivíduo gaste energia em vão. Então, todos os 7 pecados capitais, eles se baseiam na própria natureza humana, nos próprios instintos do ser humano. Vejam, segundo a Bíblia, pecado é tudo aquilo que vai contra os preceitos divinos. Mas a minha pergunta é: e se os preceitos divinos forem contra a natureza humana? Então o erro está em nós ou nesses supostos preceitos divinos? Se os preceitos divinos tiverem sido criados como uma oposição aos instintos naturais que já haviam antes desses mesmos princípios, então tais princípios é que estão errados, pois a natureza humana já teria desse modo existido antes deles. Ou seja, nenhum preceito vem antes da natureza humana, todo preceito vem depois da natureza humana. Geralmente, um grupo que não concorda com determinados aspectos da natureza humana vai criar preceitos que vão contra a própria natureza humana, para fazer com que aqueles indivíduos se comportem da maneira como ele quer. Então, a natureza humana precede os preceitos. A natureza humana precede os preceitos. No caso da Bíblia, sabemos que os 10 mandamentos foram dados a Moisés apenas no livro de Êxodo, quando já haviam passado mais de 50 capítulos, ou seja, já haviam passado anos e anos de história da natureza humana sem os mandamentos. E aí, de repente, surgem os mandamentos e resolvem colocar tudo nos eixos. Lembrando que sem os mandamentos a humanidade já estava caminhando rumo a uma ordem plenamente natural, não era necessário os mandamentos, não eram necessários os preceitos. A humanidade, obedecendo apenas a sua natureza instintiva, humana, já estava caminhando rumo a uma evolução. Hoje nós sabemos que aqueles mandamentos não eram tão necessários assim quanto as pessoas imaginam, porque o próprio ser humano, de maneira instintiva, já vai obedecer certos aspectos necessários à sua própria manutenção. Muitos desses mandamentos acabaram até mesmo prejudicando o ser humano. Veja, por exemplo, um dos mandamentos que foram dados a Moisés no Monte Sinai é matar homossexuais. Vocês acham que isso é um mandamento bom? Vejam, segundo a Bíblia, esse mandamento vem de Deus. E muitas vezes as pessoas usam vários tipos de argumentação para dizer que esse mandamento é só do Antigo Testamento, que não se deve obedecer e tal. Mas muitas vezes surgem grupos fundamentalistas que muitas vezes tentam levar esse mandamento a sério até os dias de hoje. Então, quer dizer, grupos como grupos terroristas até mesmo, que tentam se basear nesses versículos para dizer que não, que você tem que fazer com que os homossexuais sofram pela homossexualidade deles. Vejam, vocês acham mesmo que isso é um mandamento bom? O instinto humano, o instinto natural, é exatamente o de que a heterossexualidade e a homossexualidade são manifestações da própria sexualidade humana, sem serem más. Não há nada de mal na homossexualidade. Tanto é que os animais praticam homossexualidade. Não há nada de mal, não há nada de errado. Não há nenhum tipo de desobediência aos instintos naturais. Pelo contrário, os instintos naturais é que levam o ser humano a praticar tanto a heterossexualidade quanto a homossexualidade. Então veja que esse negócio de mandamentos, criar preceitos, apenas acabou prejudicando o ser humano. Se o ser humano, se os próprios pecados humanos de alguma maneira tivessem guiado o ser humano rumo a uma ordem, teria sido muito mais elegante, muito mais natural, muito mais belo, e hoje nós estaríamos vivendo de uma maneira bem mais desenvolvida, bem mais evoluída. A natureza humana sempre precedeu todos os preceitos. Houve um erro de causa e consequência nessa questão de pecado. Já havia natureza humana antes dos 10 mandamentos. Então, a natureza humana não é pecaminosa. São os 10 mandamentos que vão contra a natureza humana. A natureza humana é neutra. Não há nada de mal na natureza humana. Os mandamentos que surgiram posteriormente é que fizeram com que a natureza humana parecesse má, pecaminosa, ruim. Mas vejam, a natureza humana precede os mandamentos, e não os mandamentos da natureza humana. Portanto, não era para a natureza humana se guiar pelos mandamentos, e sim os mandamentos se guiar pela natureza humana, percebe? Então, não é que o ser humano seja pecaminoso, são os preceitos divinos que estão errados.
Vocês acham mesmo que as pessoas que fazem vídeos na internet defendendo religião, de fato estão fazendo isso por amor a Deus? Não, e eu já mostrei aqui para vocês. Nem eles, nem os cantores religiosos e nem os palestrantes religiosos estão fazendo suas belas obras para serem vistos apenas por Deus. Não, eles fazem para ser vistos pelos homens. E eles não estão nem um pouco interessados se isso é pecado ou não. E você aí tão preocupadinho se aquilo que você pratica no seu dia a dia é pecado ou não. Eles, os seus próprios líderes religiosos, muitas vezes, não estão nem um pouco interessados se o que eles estão fazendo é pecado ou não. Então, ficar sem comer, por exemplo, enfraquece a saúde, tá? Mas a religião vai lá e transforma isso em uma penitência, em uma virtude até mesmo. E a essa virtude, a essa penitência, a essa virtude eles chamam de jejum. No reino animal, um animal ele só para de comer quando está doente. No reino humano, esse ato patológico, digamos assim, de não comer como se estivesse doente, se transforma numa virtude, numa penitência chamada jejum. A relação sexual é um instinto natural, que tem como objetivo a reprodução da espécie, mas a religião vai lá e transforma a sexualidade em algo ruim e faz com que a não sexualidade se transforme numa virtude. O que é a castidade? O que é o celibato? O que é a castidade? Castidade é a ausência de prática sexual. Só que se você estudar a biologia, você vai ver que no reino animal, os animais eles só param de fazer sexo quando estão doentes, quando estão passando por algum tipo de doença, de algum tipo de sofrimento, de algum tipo de prejuízo. No reino animal, não é saudável a prática da castidade. E no reino humano também não. No reino humano já houve vários estudos comprovando que no reino humano a prática da castidade muitas vezes prejudica a psique da pessoa, porque a pessoa ela não consegue abrir mão dos seus instintos sexuais, ela não consegue deixar de pensar em práticas sexuais. Então, nesse caso, o indivíduo ele se vê obrigado pela religião a não praticar sexo, enquanto que a mente dele deseja sexo, enquanto que a alma dele, o físico dele deseja sexo. Algo totalmente natural que tem como objetivo unicamente a reprodução e a manutenção da espécie, e não é algo pecaminoso. Machucar o corpo é algo antinatural. Machucar o corpo é algo antinatural, pois pode criar várias doenças. Mas a religião foi lá e transformou o ato de esbofetear o corpo em uma espécie de virtude, uma espécie de penitência, algo que durante anos a religião fez. E vocês já devem ter visto isso em filmes, já devem ter lido isso em livros, de pessoas que feriam seu próprio corpo para aproximar-se de Deus. Veja, se você ferir o seu corpo, você não estará se aproximando de Deus. Você estará, sim, correndo o risco de desenvolver uma doença, uma infecção, tá? Porque isso não é virtude, isso é um erro contra a sua própria saúde. Segundo a Bíblia, se alguém te bater na face direita, você deve dar a outra face, pois ao fazer isso, você vai herdar o reino dos céus. Só que isso cria uma espécie de competitividade, pois se ao me humilhar eu vou receber recompensas no céu, então quanto mais eu me humilhar, mais serei recompensado. Em outras palavras, por trás do altruísmo religioso há um egoísmo disfarçado, desejando sempre mais, mais e mais. Ou seja, se o indivíduo ele acredita que cada vez que ele recebe um tapa no rosto e ele dá a outra face, ele vai receber uma recompensa no céu, então esse indivíduo, ele por trás daquela personalidade aparente de bondade, de amor, de misericórdia, se esconde sim uma natureza humana animalesca desejando recompensas no céu e praticando aquele falso altruísmo unicamente sob a perspectiva de receber uma recompensa no céu. O indivíduo pratica boas obras dessa maneira porque ele acredita que vai receber uma recompensa no céu por isso. Então ele não faz isso por amor a Deus, por amor à divindade, ele faz isso para receber uma recompensa em troca. Por trás da santidade, por trás do altruísmo, existe um egoísmo disfarçado. Então você tem que aprender a duvidar daquelas pessoas que são muito boazinhas. Quer dizer, será que elas são boazinhas porque elas são verdadeiramente boas? Ou será que elas são boazinhas porque elas desejam alguma recompensa no céu ou o aplauso da consciência delas? Geralmente as pessoas elas fazem boas obras ao próximo por causa de um desses 5 motivos.
Ou é para receber uma recompensa da própria pessoa para a qual ela está fazendo a boa ação, tá? Você dá dinheiro para o outro porque tu quer ter dinheiro de volta, né? Ou tu empresta dinheiro para o chefe da tua empresa porque tu quer que ele te promova e aí tu consiga alguma amizade com ele. Ou porque o indivíduo ele quer receber um aplauso da própria consciência, ou então o indivíduo vai lá dar esmola aos mendigos unicamente para receber um aplauso da própria consciência, para que a consciência diga para ele: nossa, como tu é bonzinho, e ele se sinta um maioral por causa disso. Ou é porque o indivíduo ele quer ser visto pelas outras pessoas, aí ele vai lá dar a esmola dele porque ele sabe que tem alguém olhando para ele. Ou o indivíduo ele faz aquela boa obra porque ele espera que Deus de alguma maneira recompense ele no céu, entendeu? Ou ele faz aquela boa obra exatamente porque ele espera que em algum momento da vida dele ele receba alguma retribuição por aquilo ali. Então quer dizer que raramente o indivíduo vai fazer uma boa obra para o outro porque ele é bonzinho. Geralmente por trás de todo altruísmo existe um egoísmo disfarçado. Ele está desejando receber algum tipo de recompensa. Então veja, o pecado não é mal. O pecado é o próprio instinto humano, natural. O pecado é o próprio instinto natural. Portanto,